Muito bom dia. Acho que não estão me ouvindo, agora sim, agora tem o volume. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco na Capela Universitária. Todos os domingos de manhã nos reunimos, porque Deus quer falar conosco e porque também nós queremos falar com Deus. E nós também queremos falar com você que nos acompanha na Ubra TV, todos os domingos de manhã, com este recado do culto cristão, no ponto de vista do jeito de trabalhar ele luterano, mas sempre levando a palavra de Deus para os nossos corações. O tema de hoje, vocês viram no programa de culto, é 3R. Eu fiquei tão encucado se isso aí é um programa de qualidade total, que eu resolvi, falei para o pastor Marco, não, na hora do sermão, quando o senhor for falar, eu vou interagir com o senhor, a gente vai trocar uma ideia aí, para saber do que o senhor quer dizer com essa história de 3R, que é o tema de hoje no culto. Então fica a expectativa para este momento da mensagem em cima do Evangelho de hoje, que também as crianças trabalham junto com o professor João, com a professora Vanise. O tema é Jesus caminhando sobre a água. Eu vi que um Jesus lá vai caminhar sobre a água e tudo mais. Vai ser um momento muito bonito para as crianças também. Como sempre é o culto do nosso culto cristão aqui na capela. Conosco também o maestro Atos Flores, que vai nos conduzir canções nesta manhã de domingo. Bem-vindo desde já, junto também com o maestro Tiago Flores ao piano, trazendo canções de louvor a Deus e de certeza da sua presença em nossa companhia. No mundo tão individualista, às vezes que a gente está tão, cada um para o seu lado, às vezes é bom a gente poder estender a mão, olhar no olho de alguém, receber um sorriso e um bom dia, não é verdade? Então eu estimulo que a gente faça isso, pelo menos com as pessoas que estão pertinho da gente. Vamos dar um caloroso bom dia? Esse é um dos grandes motivos do culto cristão, nos encontrarmos como família de fé para o serviço a Deus e Deus nos servir na sua palavra. Iniciamos ouvindo a primeira canção com o maestro Atos e também o Tiago, trazendo no nosso momento de culto a canção Que Segurança. Desfruto o brilho da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração a paz eu senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos do imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador. Com esperança vivo na luz. Oh, que bondade e amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
Nosso culto sempre começa com a invocação a Deus, não porque Ele não está presente, mas para deixarmos claro que rendemos culto ao Deus triuno. E também, na sequência, o nosso momento de nos colocarmos diante de Deus, buscando o perdão para os nossos erros. Nos colocamos em pé. Vem aqui conosco estar, ó Senhor, Pai bondoso, com o Teu amor nos abraçar e com o Teu olhar nos conduzir, Filho Salvador glorioso. Somente em Ti nós temos luz, só Tu nos fazes refletir o amor de Deus e na fé andar. Espírito Santo, Consolador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Pai, reconheço que pequei e, por minha própria culpa, errei. Com muitos de meus erros, causo divisões e discórdias. Com muitas de minhas atitudes, desobedeço a Tua santa vontade. Em meu ser, tenho a inclinação para o erro. Por isso, peço que me perdoes, restaures, que me tires toda a culpa e dor. E ajuda-me, por Teu Espírito Santo, a viver uma vida conforme o Teu caminho. Peço em nome e por amor de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Nosso Deus não é Deus de vingança, mas de perdão. Não de ira, mas de amor. Por isso, aos que em arrependimento e fé sincera confessaram seus pecados, com muita alegria, anuncio o perdão de Deus, gratuito por causa de Cristo, por meio da fé. E faço por ordem e mandamento de Jesus, como ministro chamado por Ele. Perdoados estão os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 28, na forma responsiva, salmo que reforça que o Senhor é a nossa força e a nossa ajuda. Ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda, não deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Ouve-me quando levanto as mãos na direção do teu santo templo e grito, pedindo a tua ajuda. Louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda. Por isso meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei que Ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Seu pastor deles e cuida deles para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Queiram sentar-se. O batismo é sempre um momento especial para a família cristã, pois neste momento mais um membro da nossa família começa a fazer parte do nosso convívio. Por isso, nos preparando para este momento do batismo, abrimos nossos inários no hino 252, estrofes 1 e 2, e durante a segunda estrofe, pais e padrinhos vêm até o altar para um momento tão especial do batismo. Já fizeste-nos saber ao falar a Nicodemos. Sejam bem-vindos ao altar do Senhor. Este momento é muito importante, o batizado da Rafaela, da mãe Cristiane, e que escolheu estes padrinhos para que cumpram também o seu papel junto a Rafaela.
Também é um momento importante para a nossa congregação, onde temos mais um membro, né, sendo batizado. Lembro que o texto do Evangelho de Marcos nos diz o seguinte: então lhe trouxeram algumas crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Esse momento é tão importante. O momento do batismo é quando Deus dá aquele selo: tu és meu filho. Foste batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um momento que talvez para a compreensão humana a gente não entenda, mas como é que isso acontece? É na hora que está lá na frente derramada a água e ali o Espírito vem e a partir daquele momento é filho de Deus, não tinha fé antes? São questionamentos, mas é um mistério. O batismo é um mistério da fé. Mas é um momento onde nós podemos dizer que Deus está demonstrando o seu amor nesse dia especial para com a Rafaela. O momento em que a gente não sabe explicar como é, mas como disse outra vez aqui por ocasião de um batismo, é como aquela criança que perguntou para a mãe: mas mãe, como é que é Deus? E aí a mãe deu um copo de leite para a criança, botou açúcar, mexeu bem, e a criança tomou e a mãe perguntou: tá docinho? E a criança disse: sim, mãe, tá docinho. Pois é, Deus é assim, a gente não vê o açúcar no leite, mas a gente sente. E sem dúvida Deus está derramando o seu amor na vida da Rafaela, da sua mãe Cristiane e dos padrinhos. Portanto, hoje eu pergunto aos padrinhos, nós tivemos um encontro, conversamos a respeito do entendimento, do batismo, e pergunto a vocês, padrinhos: vocês estão dispostos a confessar, a testemunhar de que a Rafaela será batizada em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Também pergunto: estão dispostos a, quando chegar o momento, a Rafaela já mais crescida, a encaminhar ela nessa doutrina, para que ela tenha um aprendizado, tenha uma vivência cristã em família? Estão dispostos a auxiliarem a Cristiane, a mãe, nesse sentido? Sim. Muito bem. Essa Rafaela recebe o sinal da cruz, tanto no peito, quanto na fronte, em sinal do teu resgate através de Jesus Cristo. Convido a todos a me acompanharem agora até a pia batismal. Congregação, fica de pé. Rafaela, eu te batizo em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, Rafaela. Amém. A congregação pode sentar. Olha, cortou. Agora que sim. Leitura do Santo Evangelho para este fim de semana, Mateus 14, versículos 22 a 33.
o relato de quando Jesus caminha sobre a água indo ao encontro dos discípulos. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Até aqui as palavras do Evangelho. Nós confessamos a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico, uma formulação de 2000 anos praticamente da Igreja Cristã, afirmando a sua fé no Deus Triuno. Nos colocamos em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, menos as crianças, que eu já convido a vir à frente, com a professora Vanise e o professor João. A gente quer aquele momento especial em que a gente abençoa o momento das crianças. Na verdade, Jesus abençoa, mas a gente faz esse momento especial aqui na frente do pastor. Podem vir aqui. Em que de uma maneira clara também nós deixamos expressa a nossa preocupação que as crianças desde cedo também recebam a palavra de Deus. Que Jesus abençoe este momento que vocês vão ter agora. O pastor João e a professora Vanise vão falar sobre esse Jesus que caminhou na água. Eu estava vendo o material ali, muito legal. Vocês vão ver Jesus caminhando sobre a água, Pedro afundando e mais um monte de coisa legal. Mas principalmente, eles vão mostrar para vocês os grandes ensinamentos de Jesus com esse texto. Que Deus os abençoe. Professor João, professora Vanise, Deus os abençoe neste momento. Enquanto as crianças dirigem-se para o momento da escola bíblica, o culto na linguagem infantil, nós ouvimos o maestro Atos, também o maestro Tiago, nos entoando a canção Senhor meu Deus. Estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma
alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, e a morte e as hostes infernais venceu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Como eu prometi no início, eu vou fazer o papel de perguntador ou de dialogador com o nosso pastor Marco. Pastor Marco, olhando o evangelho de hoje, o senhor trouxe para a gente o tema 3R. Já ouvi falar em 5S, ou não sei o que mais. Esse 3R aí é um programa de qualidade de fé, ou como é que funciona? Não, na verdade não, pastor Lucas, não tem nada a ver com um programa de qualidade de fé. Os 3 R's são 3 situações que aparecem no texto do Evangelho de hoje. Quando Pedro, está andando sobre as águas, enfim, ele afunda e Jesus estende a mão. Mas, começando antes de perguntar o primeiro R, que eu já fiquei curioso, começando por colocar que foi um fato que aconteceu, ou Jesus tinha umas pedras ali por baixo que ele estava caminhando, e meio que é uma história meio... Não, nós precisamos primeiramente lembrar que Jesus é Deus e Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Desde transformou água em vinho, ressuscitou pessoas, multiplicou pães e peixes. E esse é um outro momento onde Ele demonstra a sua divindade, que Ele está caminhando de fato sobre as águas. Não tinha nenhuma ponte ali, não tinha pedrinhas, Ele não é falcatrua, não. É verdadeiro, é Deus se mostrando. Realmente um fato milagroso de Deus. Mas entrando no texto, primeiro R, o que tu trouxeste como o primeiro R desse texto? O primeiro R é a primeira atitude do Pedro. Nota que eles têm aquela dúvida, Será que é um fantasma? Será que é um fantasma? Mas quando veem que é Jesus, Jesus se identifica, aí o Pedro diz, olha, mas tu manda eu caminhar sobre as águas que eu já estou caminhando, Foi aquela ideia rompante, O Pedro sempre foi assim. O Pedro sempre, a primeira atitude dele foi cortar a orelha de um lá no jardim do Getsemane, para defender Jesus. A outra atitude, o rompante dele, não, pode, eu não te nego, capaz que eu vou te negar, negou Jesus 3 vezes, O Pedro tinha esse ímpeto, esse rompante, portanto o primeiro R é de rompante. Quando Pedro diz, olha, eu estou indo, não tem dúvida nenhuma disso. Mas deixa eu
ver se eu entendi. Rompante me parece também ser um sinônimo de atitude. É errado ter atitude na vida? Não, eu ter atitude na vida não é errado. O grande problema é o tipo de atitude que eu tenho. A atitude do Pedro, né, é aquela atitude eu faço sozinho, que são atitudes parecidas com aquelas que a gente tem também. De eu me basto, eu sou o umbigo do mundo, eu vivo, digamos assim, encurvado em mim mesmo, como se não existisse mais nada, eu não preciso de nenhuma força exterior, eu sou capaz, eu posso tudo. Essa é a ideia do rompante. O Pedro foi, não, eu vou caminhar sobre as águas, né? Nesse sentido, ter atitude pode ser algo negativo, quando eu não reconheço que eu preciso de ajuda de ninguém, né? Porque a minha capacidade é limitada. E quando eu não reconheço isso, eu estou agindo de maneira negativa. Então a ideia é que toda atitude que é positiva, rompante, a ideia de ter iniciativa talvez, ela precisa estar bem embasada e bem lembrada de que sozinhos a gente pode acabar indo para o lugar errado, ou até afundando. Foi o que aconteceu com Pedro. Notem que Pedro teve esse rompante. Não, eu vou caminhar sobre as águas. Ele caminha sobre as águas, mas quando bate o primeiro ventinho, o Pedro afunda. O Pedro perdeu o foco, porque ele estava fundamentado nele mesmo. Ele deixou de olhar para Jesus, né? Então nós precisamos ter um fundamento, algo fora de mim, naquilo que eu possa me agarrar, que é a fé em Deus, né? Isso é algo externo. Eu preciso ter esse fundamento, senão facilmente eu vou afundar. Pedro então teve o R do rompante, da atitude, de ir adiante, mas ele começou a afundar. Então ele está numa situação, se a gente fosse colocar na nossa vida, em que a gente também meio que está afundando em algumas dificuldades, ou que a gente talvez teve esse rompante, que é da nossa natureza, a gente volta e meia ter essas atitudes e nem sempre as melhores. Será que o segundo R aí traz alguma esperança ou ele vai afundar e se afogar? Eu acho que antes de colocar o segundo R ainda, pastor Lucas, vale lembrar, fazer um trocadilho com o nome Pedro, né? Pedro tem esse nome que rima com pedra, né? No grego, Pedro, pedra. Nós somos meio pedras por natureza, a gente é pesado. Nós temos um peso em nós que a Bíblia denomina de pecado, poderíamos chamar de erro, enfim. E esse peso é o que faz com que a gente afunde às vezes, que é essa tendência de querer se guiar com as próprias forças e não receber mais nada. Mas bem lembrado, vem o segundo R, que é o principal dos três, que é o resgate. É o R do resgate. Houve o rompante da parte de Pedro, mas agora há o resgate. O resgate promovido por quem? Por Jesus. Mas aí eu queria fazer uma parte. Eu já ouvi isso, eu não sei se isso seria colocar ou não, se correto ou não. Às vezes eu estou numa situação difícil e eu vejo que eu fiz errado, estou afundando. Então essa é a hora de eu me livrar dos meus erros, vamos dizer, de um vício, de uma dificuldade, de uma coisa repetida, eu me purificar, eu ir na direção de Jesus, que daí Ele vai me ajudar. Esse é o raciocínio? Eu também tenho ouvido algumas coisas nesse sentido, mas é bem complicado pensar assim em termos de fé. Porque quando eu coloco assim, não, para Deus me aceitar eu tenho que resolver tudo antes, eu preciso deixar meu vício antes, eu preciso resolver o meu problema antes. Quando eu faço tudo isso, para que serve Deus então? Se eu tenho que me libertar de tudo isso para depois Deus me aceitar, a situação se torna no mínimo difícil. Para que Deus vai resgatar então? Na verdade, pastor Lucas, eu com os meus problemas, é dessa forma, Deus me aceita também. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu acho que agora eu pisei na bola feio mesmo. Eu acho que agora deu, foi a gota d'água. Deus agora deve estar olhando para mim dizendo, olha, esse aí não adianta mais. Só que é eu que penso assim, Deus não. Deus de novo diz, não, estende a mão como Jesus fez. Diz para o Pedro, vem cá, segura na minha mão. Segura na minha mão. Essa é a ideia. Eu não preciso resolver todas as questões da minha vida. Deus me aceita com os meus problemas e justamente me dá princípios para que eu possa resolvê-los. Então a ideia de Deus me aceitar depois de eu estar uma pessoa resolvida, vamos botar entre aspas aí, é meio complicado de engolir essa história, pastor. Isso é bastante confortador, porque a nossa cultura é muito forte nesse sentido hoje, de que tudo vem de dentro de mim, autoajuda, automotivação, atitude, o que é importante também, mas essa ideia do R do resgate me dá uma ideia maior de que tem momentos na vida em que nenhuma autoajuda o resgate é externo. O resgate é externo, não é interno, né? O resgate vem de fora. Notem, Pedro estava afundando. Ele precisou de alguém de fora, no caso ali,
na nossa história, Jesus, que estendeu a mão. Que estendeu a mão. Imagine um caso, a gente vê seguido na televisão, notícias trágicas de afogamentos. O que acontece quando alguém se atira junto, dentro da água para salvar? A chance de ir junto é grande. A chance de se afogar junto. Porque é um humano salvando outro humano. Aqui na nossa história é Deus. Deus pode qualquer coisa, não tinha como afundar. Agora, de uma certa forma, Deus, quando através de Jesus Cristo vem ao mundo e diz que vai dar perdão, vai dar vida, salvação, orientação para o nosso dia a dia, é como se Ele jogasse uma boia de fora. Ele está fora d'água. É aquela força que eu tenho externa e que Ele está me puxando e pode me puxar para fora da lei. Ele não cai comigo no erro, Ele não se afoga junto. Ele é uma força externa. E às vezes nós temos força sim. Eu também acredito em autoestima, que a gente tem que ter vamos dizer assim, uma boa percepção da gente mesmo, ok. Só que às vezes isso acaba, e o que eu faço? Aí nós precisamos de uma ajuda externa, alguém que jogue a boia para nós, e esse é Deus, estendeu a mão, olha, vem cá, segura na minha mão, Pedro. Foi isso que ele fez. E um fato interessante que me chama a atenção no texto é que Pedro começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus e notou as ondas, né? Quando ele deixou de mirar a voz de Jesus e mirou nas ondas, no vento, foi esse o momento em que ele desestabilizou, duvidou e caiu. Talvez, se uma aplicação é permitida aqui, que os momentos em que a gente mais duvida e mais cai, talvez aqueles em que a gente menos olha para Cristo e mais pensa, puxa, mas essa onda vai me derrubar, mas essa eu não vou conseguir passar, mas esse vento... Quando eu ponho foco no problema, eu tenho tendência a cair mais fácil. O Pedro, ele de fato olhou para a onda, olhou para o problema e começou a afundar. Perdeu o foco, até por ocasião das Olimpíadas, se aproximam aí. O apóstolo Paulo tem uma imagem muito bonita na Bíblia, fala da corrida do cristão. Ele diz que a corrida do cristão já está traçada, tem que manter o olho firme, fixo no alvo. Quem é o alvo? É Jesus. Problema, gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. O diferencial de uma vida cristã é o fundamento e é para onde eu corro. Eu sei onde eu vou chegar. E aonde eu vou chegar, Deus vai estar comigo. E Ele não me abandona nessa corrida. Portanto, eu fixar o olho em Jesus e correr firme para Ele. O problema a gente vai ter que desvencilhar no meio do caminho, com a ajuda externa de Deus, né? Não só das minhas próprias forças. 3R, rompante, resgate e o terceiro R que se sucede a esses dois. O terceiro R, na verdade, é reconhecimento, que foi o que aconteceu no final da nossa história. Notem que Pedro teve aquele rompante, como em várias vezes da sua vida, não pode deixar que eu faço, está tudo resolvido, deixa comigo que eu vou. O segundo R de resgate, onde ele não conseguiu mais, Deus vai lá e diz, não, vem cá, segura na minha mão. Até Jesus falou, né, pastor, do homem de pequena fé, né? Ainda disse para o Pedro, pô, Pedro, tu tem tão pouca fé, tia. Só que notem, Jesus salva os de pequena fé. Tá com a fé meio oscilando, meio baixa, não é falta de fé. Basta eu ter fé, o tamanho não importa. E o terceiro R, então, o reconhecimento, é quando no final da história, depois de Pedro ter sido salvo, já está de volta no barco com seus irmãos, eles olham para Jesus e dizem, olha, tu é Deus mesmo. Tu é o Filho de Deus. E esse é o R que na nossa vida também deve ser uma tônica. Olhar para Deus e dizer, olha, como tu tem me abençoado, como tu já estendeu a mão para mim, me ajudou, muito obrigado. Tu é o meu Deus, tu é o meu Salvador, tu é o meu Jesus. Eu confio em ti. É o reconhecer, né, pastor? Esse reconhecimento me lembra de uma pequena história de antigamente, quando os banheiros eram construídos fora das casas, no interior. Tinha um menino que durante a noite queria ir ao banheiro, mas estava com medo, porque era de noite, estava chovendo, vento, tempestade. Disse, pai, eu preciso ir lá, mas eu não estou com medo. O pai disse, não, pode ir, estamos aqui no pátio de casa, é um pouquinho longe ali, mas não tem problema. Não, pai, eu estou com muito medo. O pai disse, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui na porta dos fundos, lá de onde está o banheiro, caminha até lá e volta que eu vou ficar aqui onde eu estou e vou ficar te observando. Na tua ida e na tua volta, pode ficar tranquilo que eu estou aqui, estou cuidando de ti. E aí o garoto foi até lá, voltou, no meio da chuva, no meio das tempestades, porque ele tinha certeza de uma coisa, o pai não estava exatamente do lado dele, mas o seu olhar estava. Às vezes na nossa vida a gente não vê Deus, ele nunca vê Deus porque ele não está materializado, a gente pensa, eu queria ver Deus aqui do meu lado. Mas na verdade pela fé,
a gente reconhece que o olhar de Deus nos acompanha na nossa ida, na nossa volta, e não importa, né? Se é de noite, se é de dia, se tem tempestade, se não tem. A fé nos leva a reconhecer esse Deus que vem ao nosso encontro, resgata, e depois a gente pode seguir caminhando com o olhar dele ao nosso lado. Acho que o ponto crucial é justamente a fé, porque se for a questão ver ou não ver a Deus, o Pedro estava vendo a Deus e afundou, né? Na verdade é a fé que a gente tem que ter, independente de ter materializado na nossa frente ou não. Mas acho que o que fica, né, pastor Lucas, talvez dos 3 R's aí, qual deles será que sobressai na nossa vida, né? O que o senhor acha a esse respeito? Qual dos 3 R's sobressai na nossa vida? Rompante, resgate, Deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual deles Deus faz mais sobressair? Qual deles Ele mais quer trazer para a nossa vida? Bom, primeiro vamos dizer aquele que Deus não tem, que é rompante. Imagine se Deus tivesse rompante, nós estava ralado, né? Essa é a grande verdade. O R que sobressai do ponto de vista de Deus é o resgate. É o resgate. Deus de maneira incondicional está sempre assim com a mãozinha. Vem. Tu está pesado demais, está afundando, já está quase no fundo, não importa. Está na superfície ainda, não importa. Deus estende a mão e dá o resgate. Independentemente daquilo que a gente pensa, basta ter fé. Deus quer nos resgatar, quer nos restaurar. É o R que ressalta, do ponto de vista de Deus é o resgate, sempre. Está certo, obrigado aí pelas explicações desse 3R que não deixa de ser, ele falou no início que não, mas não deixa de ser também um programa de qualidade de fé, de nós sempre buscarmos em Deus o resgate que nos leva ao reconhecimento. Ok, valeu pastor Lucas. Para finalizar esse momento da mensagem, a gente canta um hino que fala de um R também, 276 no nosso cenário luterano, que compara Jesus à nossa rocha, rocha eterna, meu Senhor, hino 276. Querido Deus, nesta tua casa nós nos reunimos, porque aqui sabemos que tu falas conosco. Tu nos revelas que o teu resgate não é apenas um dia, uma vez ou em uma ocasião, mas que a partir do resgate de Cristo na cruz, dando a sua vida em nosso lugar, nós temos a certeza da tua mão estendida em todos os momentos de nossas vidas. Também nesta Santa Ceia que vamos celebrar, temos a certeza desse resgate aplicado a nós em fé. E ali nós podemos também reconhecer
o teu amor em nossa vida. Queremos pedir que fortaleça-nos nesta fé. Às vezes somos como Pedro, a nossa fé está pequena, e é tu que podes nos fortalecer, nos levantar e nos fazer seguir em frente. Dá-nos a certeza deste teu olhar a nos cuidar, a nos guiar, a nos guardar. Fortalece-nos sobre esta rocha eterna, que jamais é abalada, e construídos sobre Cristo, podemos seguir em nossa vida. Abençoa nossas famílias, o nosso trabalho, a nossa vida pessoal, também aquelas famílias que passam por dificuldades, que estão num momento de aflição, necessitando desse teu resgate, desse teu amor, dessa tua proximidade. As pessoas que estão adoentadas, que estão enfermas e precisam tanto do teu carinho, do teu cuidado, ainda mais elas e suas famílias neste momento de dor e de preocupação. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus, porque sabemos que tu nos ouves, nos abraças, nos resgatas e nos levas a, em fé, reconhecermos este teu amor e este teu cuidado na vida de todos nós. Todas estas coisas e mais aquelas que tu nos queres dar, nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Iniciando a celebração da Santa Ceia, convido a ficarmos em pé e orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por teu amor. Senhor, que tu reconheça o verdadeiro corpo de Cristo para perdão de teus pecados. Comunidade queira sentar. Santa Ceia é o corpo e o sangue de Cristo com o pão e o vinho para perdão de pecados, fortalecimento da fé para todos aqueles que são cristãos batizados, instruídos nessas verdades bíblicas. A Santa Ceia será na forma de aqui diante do altar, como sempre fazemos, começando pela minha esquerda, depois a minha direita, se colocando aqui no primeiro degrau até 20 pessoas, tranquilamente pode se posicionar, recebendo este sacramento que é tão importante para a nossa vida cristã. Enquanto nós ouvimos canções entoadas pelo maestro Atos Flores, juntamente com o Tiago, nos levando em louvor a Deus. Deus abençoe o participar de todos os comungantes. Este é meu corpo, partido por ti. Salvação e da paz.
faz-o em amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz salvação e liberdade. Toma e bebe, e quando o fizeres, faz-o em amor por mim. Este é meu corpo, partido por ti, traz salvação e dá a paz. Toma e come, e quando o fizeres, faz-o em amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz salvação e liberdade. Toma e bebe, e quando o fizeres, faz-o em amor por mim. Para o momento de ação de graças, nos colocamos de pé. Te agradecemos, ó Pai, por este presente que salva. Pedimos que esta santa ceia nos fortaleça a fé em Ti e nos dê mais motivação para servir o nosso semelhante em amor. Mediante Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Comunidade, queira sentar. Faz parte do nosso culto a Deus também a nossa oferta, mas sempre como algo livre, espontâneo, que vem de um coração que quer agradecer a Deus e contribuir para que essa palavra continue a ser levada para cada vez mais pessoas. Aqueles que vieram preparados para isso podem fazê-lo, trazendo até o altar a sua contribuição, enquanto ouvimos mais uma canção, Montanha Sagrada. Dentro do meu coração tem uma chama de amor que aquece todo o meu ser. Foi Deus quem colocou dentro do meu coração. Há um esplendor de luz.
foi um presente de amor. Isto é obra de Deus. Dentro do meu coração há um recanto de paz, onde eu costumo passear para encontrar meu Deus. Querido Deus, é muito bom podermos ir voltando para as nossas vidas após o culto a Ti, sabendo que a Tua mão estará sempre estendida para o resgate e para em fé nos levar ao reconhecimento. Obrigado pela oportunidade que nos dás semanalmente de estar nessa Tua casa e diariamente de estares em nossa casa e em nossa vida conosco. Em nome de Jesus, amém. A bênção hoje cantada, ouvimos as palavras da bênção cantadas para a nossa vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E com essa palavra de bênção a gente chega ao final do nosso momento de culto, sabendo que Deus realmente nos abençoa, nos resgata, nos ama e nos leva ao reconhecimento em fé. Por isso é sempre bom estarmos reunidos semanalmente aqui na Capela Universitária, todos nós aqui que aqui estamos. Também quem está conosco através da Ubra TV. Quem quiser vir conhecer, participar, quem é da Grande Porto Alegre ou mesmo em visita à Grande Porto Alegre, todos os domingos às 10 horas acontece este culto aqui na Capela em Canoas e no domingo seguinte vai ao ar às 8 da manhã. Serão sempre muito bem-vindos, as portas estão abertas também para vocês. Finalizando este momento, mais uma vez desejamos um ótimo domingo, uma semana muito abençoada. Convido a abrirmos os nossos hinários no hino 202, para concluirmos o nosso momento de culto, cantando este hino em pé. E este foi o Toque de Vida de hoje, o culto cristão luterano, e você já sabe, todos os domingos às 8 da manhã, você confere este especial gravado diretamente na Capela Universitária do Campus em Canoas.
Para participar deste momento, se você quiser juntar-se a nós, todos os domingos às 10 da manhã na Capela em Canoas, as portas estão abertas para receber você e a sua família. E para entrar em contato conosco, toquedevida@ubratv.com.br, pelo telefone 5134779282. Vai ser um prazer receber o seu contato. Domingo que vem, mais um momento de culto especial, culto cristão luterano, e amanhã um novo Toque de Vida esperando por você, às 8 da manhã e às 10 para meia-noite. Um abraço, a gente se vê. Tudo vem de Deus, como presentes de amor. Graças a Deus, graças a Deus por todo amor.